Aqui no estúdio com Júlia Simões Lima, ela que é cirurgiã dentista. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Lu, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre minha profissão. A gente já começa falando da importância dessa data e da saúde bucal. Eu queria que primeiramente você falasse a importância dessa data para você como cirurgiã dentista. Essa data é uma data que a gente para refletir um pouco mais, né? Que a odontologia, ela é muito mais do que só dente, ela é saúde geral, porque a boca, ela é a porta de entrada para o nosso corpo. Então, quando a gente consegue ter uma saúde bucal de excelência, a gente consegue evitar inúmeros problemas sistêmicos. Saúde bucal, você falou bem. É importante a gente cuidar desde cedinho, né, Júlia? Com toda certeza. Desde o primeiro dentinho, a gente já tem que começar a levar a criança regularmente no dentista. Como é que funciona essa questão da criança em si, da utilização do fio dental? Porque assim, nem todo mundo tem esse hábito e é um hábito que deve ser feito diariamente, deve ser muito importante, né? Com certeza. Quando a gente escova o dente só com a escova, a gente só consegue limpar cerca de 70% do dente. Porque entre um dente e outro, a escova não consegue alcançar, nem entre o dente e a gengiva. Então, a gente precisa vir com esse fio dental para a gente evitar que se acumule alimento ali e evitar cáries, problemas periodontais, que são problemas gengivais. Com relação à criança, esse hábito é um pouco mais difícil. Mas, por uma questão fisiológica mesmo, as crianças geralmente têm um dentinho mais afastado. Então, acaba que não é tão impactante quando a criança não tem esse hábito desde novinho. Mas é importante sempre a gente estimular para que quando ela chegar na adolescência, né, quando os dentes permanentes nascerem, ela já ter esse hábito e evitar que tenha esse tipo de cárie ou essas infecções da gengiva. Quais os erros mais comuns hoje em dia se tratando de saúde bucal? Bom, para mim são 3 principais erros. Primeiro é escovar com força, que a gente tende a levantar a gengiva e a desgastar o esmalte, trazendo as lesões cervicais não cariosas. Não passar o fio dental e também não trocar a escova de dente, seja quando ela está estragada ou após infecções, tanto virais quanto bacterianas, porque ela ali fica uma porta de entrada para novas infecções no nosso corpo. Você falou de escova de dente, aí me veio uma curiosidade. Geralmente tem aquelas macias, aquelas outras que são mais duras. Aquelas escovas muito duras, elas podem afetar também o processo de escovação? Com toda certeza. A escova muito dura, principalmente quando combinada à força, muita gente acha que escovar dente bem é escovar com força, e não é. Escovar com força, você só vai danificar o esmalte do seu dente e vai machucar também a sua gengiva. Então, o ideal é a gente procurar uma escova com muitas cerdas e que na embalagem esteja escrita macia ou super macia. Você falou também do período de troca. Qual que é o período ideal de troca da escova de dente? A gente tem por base de 3 meses, mas isso vai variar muito. 3 meses é o intervalo máximo que a gente deve trocar essa escova. Caso a pessoa escove com muita força, se você olhar para a sua escova e você ver que ela está esgaçada, está aberta, já está na hora de você trocar. Agora vamos falar um pouquinho dessa profissão, que hoje é o Dia Mundial do Cirurgião, da cirurgiã dentista. Queria que você falasse um pouquinho da escolha dessa profissão para você e por que você escolheu ela. Bom, eu sempre gostei da área da saúde, né? Quando eu era criança, meu pai foi diretor de hospital, então eu sempre tive lá dentro. E aí eu falei, vou tentar, né? Alguma coisa na área da saúde, fazia cursinho. E aí quando eu entrei, que eu peguei a primeira matéria, que eu fiz a primeira restauração, eu falei, é isso que eu quero. Não me vi em mais nenhuma outra profissão, até hoje não me vejo. Tanto nessa parte mais de estética, quanto nessa parte preventiva, porque para mim a prevenção, ela é o que realmente salva vidas. Geralmente o cirurgião dentista, ele faz o quê? Para quem está em casa e que não conhece um pouquinho da profissão. Bom, quando você vai na sua primeira consulta, geralmente a gente conversa muito. A gente vê como você escova o dente, a gente vê os seus hábitos, tanto alimentares quanto de higiene. A gente vai te orientar. Depois que a gente te orienta, que a gente tem essa conversa, a gente vai para o chamado exame clínico, né? Que é quando você senta na cadeira e a gente examina todo o seu dente. E para além do dente, a gente examina lábio, a gente examina língua, a gente examina mucosa, porque além do dente, a gente tem diversos outros problemas, né? Como câncer de boca, como algumas outras lesões que podem ser potencialmente malignas. Ainda mais que a gente mora em uma cidade muito quente, com muito sol, então a gente tem um risco de câncer de lábio muito grande. Então o dentista ele vai vir em toda essa parte preventiva. O ideal é que a pessoa visite o dentista uma vez ao ano ou tem um tempo menor? O intervalo mínimo são 6 meses, mínimo não, adequado, né? Caso você tenha algum problema de alguma periodontite, algum acompanhamento de lesão, de cárie, a gente diminui esse tempo. Mas geralmente o que a gente preconiza são limpezas de 6 em 6 meses.
Essas limpezas, elas são feitas principalmente dentro dos consultórios, né? Aquelas limpezas que as pessoas fazem em casa, elas são efetivas também? Se você conseguir escovar o seu dente corretamente, você conseguir passar o fio dental a cada escovação, né, as 3 vezes no dia, você ter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, comer até carne mesmo mais fibrosa, que você faz essa higiene natural, aí você consegue ter uma higiene ok. Mas o cirurgião dentista é muito importante porque a gente consegue ver desde o início, desde um processo que a gente chama de desmineralização. Quando o dente começa a ficar com manchinhas brancas, que aí já é um começo de uma cárie. Então, é nesse momento que a gente vê e consegue prevenir de ter algum problema maior na questão dos dentes e das outras lesões também de boca. Então, aquelas manchinhas mais brancas nos dentes tem que ter uma atenção redobrada. Com certeza. Principalmente em crianças, isso, né? em criança. Muita gente acha que dente de leite não precisa tratar, não precisa fazer nada. É só se doer, eu tenho que arrancar. Não, a gente não pode tratar dessa forma, porque a gente faz todo um colapso dentro da boca quando a gente tira um dente fora da época correta. Júlia, hoje dia 3 é o Dia Mundial do Dentista. Primeiramente, queria te parabenizar pelo dia, né, do cirurgião dentista e queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação de incentivo para que as pessoas cuidem mais da saúde bucal. A saúde bucal, ela vai muito além do dente, né? Como eu falei, ela é uma saúde sistêmica, ela previne doenças como infecções cardíacas. A gente consegue deixar diabetes mais compensadas no paciente. A gente evita, inclusive, o parto prematuro. Então, você ir ao dentista é um cuidado com você, é a gestante cuidando do feto, é uma questão de amor próprio mesmo. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Obrigada.